O futuro reserva uma vida diferente. As tecnologias de hoje serão obsoletas em pouco tempo, assim como algumas de 5 anos atrás já são ultrapassadas hoje. Ao mesmo tempo, uma volta ao passado é proposta por necessidades como a de uma vida mais saudável e sustentável. Tudo isso certamente vai revolucionar o modo de viver e também o de sobreviver. O nosso ganha-pão, o trabalho, já passa por uma revolução que acabou com 40% dos cargos em 10 anos. E a tendência no cenário mais conservador é de continuidade dessas mudanças. Mas não se surpreenda se o ritmo for ainda mais intenso. E para os brasileiros, o trabalho no futuro ainda reserva outras mudanças. Com reforma trabalhista sendo discutida pelos representantes, as relações entre empregados e empregadores também podem ser alteradas bruscamente. Por isso, está na hora de você se preparar para essa revolução. Quase todo mundo que mora em uma grande cidade conhece pelo menos uma pessoa que trabalhou com Uber nos últimos anos. A empresa tem atualmente 50 mil motoristas parceiros em todo o Brasil. Com a empresa, uma profissão antiga, a de motorista, ganhou um novo espaço. Saiu dos alvarás de táxis, empresas e serviços particulares para ficar ao alcance de qualquer um com um smartphone. O motorista passou a poder oferecer o serviço através do aplicativo, ganhando uma infinidade de clientes e modernizando o segmento por completo. Renato é um desses casos. Depois de trabalhar como taxista e manobrista, ele agora oferece serviços através de 3 plataformas diferentes. É uma forma de aumentar o rendimento em um mercado cada vez mais competitivo. Eu acabei deixando de trabalhar com táxi pelo problema da demanda de serviço que, com o tempo, ela começou a cair muito devido à entrada do aplicativo Uber no mercado, né? A demanda de táxi começou a baixar e eu trabalhava com alvará locado, eu tinha um custo muito alto para poder manter esse táxi. Então eu acabei deixando o táxi e acabei alternando por esses serviços de aplicativos particulares pela questão de ter um custo menor, certo? Embora os ganhos sejam menores que os do táxi, eu acredito que a demanda hoje ela faz com que compense tá migrando do táxi para esses serviços de aplicativo. A empresa deu origem a um verbete, uberização, que se refere ao encurtamento da distância entre serviços e clientes dentro da economia colaborativa, que ganhou espaço em tempo de crise, mais precisamente a que afetou o mundo em 2008. Isso mostra que basta um contexto social propício e uma nova tecnologia para uma mudança brusca, significativa. No Brasil não foi diferente. O contexto social era, como ainda é, de aumento do desemprego. O país encerrou o ano de 2016 com uma taxa de 12% de desocupação, totalizando mais de 12 milhões de pessoas querendo trabalhar, mas sem espaço no mercado. Mas essas não eram todas as pessoas insatisfeitas com a situação. Em uma média de todo o ano, 20,9% dos brasileiros ficaram na chamada força de trabalho subutilizada. São trabalhadores afetados não apenas pelo desemprego, mas por outros fatores, como, por exemplo, não conseguirem trabalhar tantas horas quanto gostariam dentro do limite de 40 horas semanais, e assim recebendo menos dinheiro também. O Uber, como tecnologia, foi visto como uma solução de complemento de renda por muita gente para essas horas livres, e por outros como saída para o desemprego mesmo. Com o aumento desses números, a procura pela solução aumentou junto, e com mais gente no mercado, as corridas ficaram mais raras e mais baratas. Depois de um período em que houve ganhos crescentes no setor, a baixa dos últimos meses afeta os motoristas. Os problemas geraram insatisfação e inclusive com processos judiciais. No Brasil e em outras partes do mundo, com profissionais reivindicando direitos trabalhistas. A minha visão, eu não creio
num vínculo trabalhista, porque é uma parceria, né? É uma espécie de que eles me prestam um serviço e eu presto um serviço para eles, certo? Então eu não acredito que isso cria um vínculo trabalhista. Não é como eu prestar o serviço para uma empresa privada e essa empresa me remunera por isso. Não, do outro lado eles também estão trabalhando por mim. Eles estão fazendo propaganda, estão captando, estão regulando a parte legal da coisa. Em meio a essa crise de imagem, a empresa tenta se reinventar, pensando em novas possibilidades para o futuro, principalmente em uma que não precise de uma das origens do problema da empresa, um motorista. Quando a gente fala, por exemplo, do Uber, que aí já é público e nós todos conhecemos, dizer, o chofer de táxi, ele nunca imaginou que a sua profissão pudesse estar sendo ameaçada. E hoje você tem o Uber concorrendo, fazendo com que a concorrência seja legal, boa. O chofer de táxi não vai perder o seu mercado, mas ele vai ter uma concorrência. Agora, vem a tecnologia e nós vamos poder ter os carros sem chofer. O que vai acontecer? Não sabemos. Mas vai acontecer, eles vão vir. Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, a Uber já testa desde o fim de 2016 carros autônomos, sem motorista. Ainda com técnicos a bordo, os carros precisam de intervenção humana por causa de alguns obstáculos, mas a ideia é que em pouco tempo seja totalmente autônomo. Os carros são programados para andar em baixa velocidade e com grande distância de outros veículos para serem ainda mais seguros que os carros dirigidos por humanos. No Reino Unido, um carro sem motorista foi às ruas pela primeira vez em outubro, há 7 meses. O carro ainda andava bem devagar, mas o avanço é feito cada vez mais rápido. Neste caso específico, o desenvolvimento foi da Universidade de Oxford e não depende de GPS. O carro usa dados de câmeras e lasers para navegar na rota certa. Curiosamente, foi um pesquisador da mesma universidade que realizou o estudo em que afirma que 47% dos postos atuais de trabalho correm o risco de desaparecer. Entre estes trabalhos, talvez esteja o dos caminhoneiros. Basta ver um caminhão sem motorista circulando a uma velocidade normal nas estradas norte-americanas. O custo para transformar um caminhão comum em um que não precisa de motorista é de $30 mil. Mas a economia para a indústria que depende dos caminhões pode chegar a 170 bilhões de dólares a cada ano nos Estados Unidos. Com um projeto desse, cerca de 1.700.000 empregos ficam em risco no país. São várias as profissões com risco no futuro. As primeiras a serem afetadas são aquelas estritamente operacionais, repetitivas. Afinal, basta programar um robô para fazer a tarefa por um determinado período. Considere que um robô corta o risco à saúde do funcionário no longo prazo, eventuais problemas pessoais afetando o trabalho e, claro, custos trabalhistas. Evidentemente, o investimento em uma máquina dessas não é barato, mas a compensação vem no aumento indiscutível de eficiência. A tecnologia vai entrar destruindo alguns empregos, mas simultaneamente ela cria outros. Mas alguns trabalhos são absolutamente muito mecânicos, não dá para você delegar isso para uma máquina nem nada. A questão é o seguinte, de novo, é uma questão da distribuição social da riqueza ou da produção. Se você coloca robô e aumenta a produtividade da economia como um todo, de repente você pode distribuir isso de forma um pouco mais homogênea. Você pega, por exemplo, a indústria financeira, nos últimos anos passou por uma revolução, né? Isso vai acontecendo de tempos em tempos, é normal que aconteça. O que está buscando é uma melhor produtividade da economia, que a vida humana do brasileiro consiga criar mais coisas para ele mesmo. Então, nesse sentido, que a gente tem que ficar atento com a tecnologia, mas sugiro muito que as pessoas se engajem e pensem como repensar a sua própria carreira à luz dessas novas tecnologias. Eu tenho certeza que o brasileiro tem vocação para isso. No ano passado, 2 economistas americanos, um do MIT, outro da Universidade de Boston, tinham dito que os humanos estavam ganhando a corrida contra os robôs. Mas isso porque eles tinham ficado no campo conceitual do estudo. Agora, com dados do mundo real, eles mudaram de opinião e identificaram que para cada robô instalado na indústria, até 6 trabalhadores perdem o emprego. Ao mesmo tempo, a média salarial cai 0,75%. Você tem uma combinação de fatores onde realmente a tecnologia ela é a causa principal dessa ruptura. Mas você tem, do outro lado,
as empresas, de uma forma geral, sendo pressionadas por causa de custos, de produtividade, né? de racionalizar cada vez mais os seus processos para poder, no final, ao final de tudo, entregar algo mais barato. Então, quando eu tenho essa junção de pressão por preço, por custo, e tenho a tecnologia disponível, é isso que vai acontecer, não vai ter saída. Eu, qualquer um que esteja nesse mercado, vai ter que estar constantemente olhando para si, para o seu entorno e ver o que ele precisa aprender novo para poder realmente não ficar fora do mercado tão rapidamente. Olhar as tendências, né? Se atualizar. Não pode, vai ser uma época em que você não vai poder ficar parado. Existe uma espécie de percepção geral de que, por exemplo, a pesquisa e o desenvolvimento, a ciência e a tecnologia, o investimento em novas tecnologias produz desemprego. Eu tenho uma compreensão um pouco diferente. Por quê? Por várias razões. A primeira delas é que, se isso fosse verdade e você tem um progresso acumulativo em termos de tecnologia desde o século XIX, enfim, desde a Revolução Industrial, você tem uma dinâmica, né, onde a tecnologia ela vai se aprimorando, ela vai se acumulando. Hoje a gente viveria numa sociedade onde a maior parte das pessoas é desempregada. Ou seja, esse raciocínio muito linear, ele não convence. A revolução não chega apenas a fábricas e carros, mas também a serviços de atendimento. Caso claro e atual dos profissionais que ajudam no processo de check-in de voos. Eles não devem sumir completamente do saguão do aeroporto, mas certamente em poucos anos já não serão mais tão numerosos, até mesmo para atender a demanda dos clientes. Da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, há 5 anos, menos de 20% dos check-ins eram feitos por autoatendimento. Hoje, mais de 60% já são feitos sem a ajuda de um funcionário. O CIO da empresa, responsável pela área de tecnologia, Paulo Palaia, conta que os clientes procuram cada vez menos os atendentes e estão deixando de lado também os totens de autoatendimento. O que cresce de forma consistente é o processo feito por aplicativos nos smartphones. Posições de atendimento de check-in, sem dúvida alguma, vai diminuir a quantidade de pessoas, não só também pura e simplesmente que a tecnologia vai substituir. Não, é que a eficiência será aumentada na utilização desses aeroportos e você tem um investimento muito grande para fazer ampliação de aeroportos, dependendo de onde estão localizados. Você tem que promover desapropriações para poder expandir o aeroporto. Então, para você ter mais eficiência daquele mesmo ativo, você precisa, de fato, utilizar a tecnologia através de posições de check-in compartilhadas com outras companhias aéreas, para que você consiga aumentar a sua capacidade de vazão, pois novos voos estarão chegando, pousando, decolando, mais pessoas fazendo check-in dentro de um mesmo espaço físico. Uma novidade da empresa, que não é tão recente, mas que chegou a poucos aeroportos, é o totem de pesagem de mala. O passageiro faz o processo de pesar a mala em uma balança ligada ao totem e a máquina já calcula o sobrepeso e a eventual diferença a ser paga. O acerto de contas é feito direto no cartão da pessoa, que já recebe a etiqueta, coloca na mala e apenas entrega para um funcionário colocar na esteira. Isso só é feito dessa forma por questões regulatórias, mas a empresa já imagina um sistema de autoatendimento completo, como é realidade em outros países. Toda essa tecnologia embarcada nunca vai substituir o ser humano, né? Porque quando isso acontece, o que a gente chama de disruption, né? Que é uma quebra no elo da cadeia, seja por manutenção, seja por meteorologia, seja por uma manifestação que impede com que a tripulação chegue ao aeroporto para assumir o voo, isso a gente chama de disruption, quando algo quebra a cadeia. Meteorologia, os aeroportos fecham, isso vai continuar acontecendo. E nessas situações,
nada, não tem sistema, não tem tecnologia que substitua ao ser humano para fazer essa gestão do disruption. Então, sem dúvida alguma, vai mudar, já está mudando no Brasil. Alguns aeroportos concessionários, né, ou concessionados, né, como o Gru Airport, Rio Galeão, Inframérica, já utilizam esse recurso de você maximizar a utilização daquele espaço físico para ter maior eficiência e sempre através do uso da tecnologia, né? Então, eu entendo que, especificamente check-in, ou se mantém como está, com a capacidade de atender muito mais clientes e muito mais voos, ou haverá uma diminuição, né? Eu tendo mais para ver uma diminuição, e estas pessoas não serão jogadas no mercado, essas pessoas serão reaproveitadas em outras atividades dentro da organização. Uma das áreas dentro da empresa onde vagas já estão sendo abertas é a de tecnologia. Em 5 anos, o número de profissionais no setor saltou de 90 para 231. Mas dentro da empresa, a expectativa ainda é de mudanças em outros setores, como no centro de controle operacional, com a implantação de processos de automação que podem dobrar a eficiência. O futuro é legal, porque o futuro mostra esse monte de circunstâncias. O que acontece com a automação é que cada vez mais ela absorve atividades desgastantes para o corpo humano, que exigem pouca capacidade intelectual. Isso já é antigo, não é de agora. Isso já vem acontecendo desde a década de 40, a automatização vem diminuindo o número de profissões. Só que agora entramos numa era exponencial, onde tudo começa a ficar muito, mas muito parte do processo. Eu antigamente ia num banco, passava no caixa para pegar dinheiro, passava no balcão para pegar o talão de cheque, passava no gerente para fazer uma aplicação ou tomar um empréstimo. Tudo isso quem faz hoje é a própria pessoa. Todo o processo ela faz aqui. Ah, mas ela faz ao lado do caixa? Faz, ela passa, escaneia lá, sei lá. Quer dizer, o caixa lá não é tão necessário. Não é mais necessário porque os sistemas vão automatizando. Esse processo cria uma realidade completamente na relação, completamente nova na relação do profissional com a carreira, com o trabalho, e muda completamente o cenário de profissões. O sistema de autoatendimento também já está no dia a dia de alguns brasileiros. A rede Enxuto Supermercados é uma das que já oferece essa opção para clientes em compras de até 15 volumes. 3 das 6 lojas da rede estão equipadas com a máquina. O cliente chega, inicia o atendimento, passa o código de barras no leitor e joga o produto em um saco plástico. O saco fica em uma balança que confere se o peso da compra está batendo com as informações dos produtos registrados. Se acontece algum problema, por exemplo, com o peso não batendo com o registrado, uma luz chama a atenção da fiscal do setor que vai ajudar o cliente. Se tudo der certo, o próprio cliente faz o pagamento com um cartão e vai embora. A missão do Enxuto, ela prevê que a gente proporcione a melhor opção de compra para o nosso cliente. E a gente percebeu de alguns anos para cá que tem uma tendência de pessoas com um pouco menos de tempo. Então, para essas pessoas que querem vir comprar uma coisinha e ir embora rapidamente, a gente colocou essa opção para eles, que eles mesmos realizam a operação. Se fora do Brasil a realidade do autoatendimento é mais presente, a Amazon deu um passo adiante. É o Amazon Go, um mercado sem caixas. O cliente com um app registra a entrada no local. O próprio aplicativo tem sistema de geolocalização e identifica onde o cliente está. Outro sistema registra a retirada de um produto da gôndola e cruza os dados. Assim, o produto já entra na conta. Se o cliente devolver o produto, também é registrado. Quando terminar a compra, basta ir embora, que vai para a conta do cartão de crédito já registrado. Um cenário que dá mais praticidade aos clientes, mais informações de consumo para a empresa e que não precisa de atendimento pessoal. Olha, o mercado de trabalho tem mudado substancialmente. Na minha opinião, é difícil apontar um setor que pode perder mais a respeito disso. Mas, nitidamente, setores ligados à mão de obra mais crua, né?
nem que seja na construção civil ou mesmo trabalhos domésticos, coisa do tipo, tende a ser substituído rapidamente pelas tecnologias robóticas. Isso aí nitidamente vai acontecer. O trabalho intelectual sempre vai continuar com alguma margem de manobra, que não dá para você substituir o capital humano desse processo. Mas trabalhos propriamente físicos, né, que passa desde, eu falei de construção civil, trabalho doméstico, mas coisas até às vezes como professor, né? Às vezes o professor vai ser digitalizado numa videoaula ou coisa do tipo. Isso tudo é importante, pensar como você vai se reposicionar. As mudanças tecnológicas já estão também dentro das casas, expandindo um mercado que relaciona duas tecnologias. A primeira é a automação residencial, que já não é novidade e existe há quase 2 décadas, e que permite, por exemplo, um dano menor para uma TV que pode ser usada do lado externo da casa em uma sacada, mas guardada fora do período de uso. Também dá a possibilidade de controle de iluminação para criar um ambiente mais adequado para cada situação. Quando aliada à segunda tecnologia, a internet, dá possibilidades ainda mais interessantes, como preparar a temperatura do ambiente a partir do celular em qualquer lugar, ou até mesmo desligar o ar-condicionado que foi esquecido ligado mesmo já estando longe de casa. Isso tudo cria uma casa inteligente, e esse cenário é que tem mais novidades também para o mercado de trabalho, principalmente por causa de possibilidades que ganhou nos últimos anos. O mercado é muito novo ainda, 17 anos é pouco para uma área com muita tecnologia e principalmente com algumas barreiras de conhecimento, né? Tanto para profissionais quanto para o consumidor, para o morador de uma residência. Então é uma área que precisa ser descoberta ainda. O nosso trabalho nesses 17 anos foi muito de propagação de conhecimento, de divulgação, mas ainda é um momento, e diria que mundialmente, não só no Brasil, né? As pessoas ainda não estão totalmente convictas da tecnologia dentro da sua residência. Para realizar tudo isso, o profissional é o integrador de sistemas, e o mercado está carente. O último estudo da Associação do Setor detectou que eram 300 mil casas no Brasil com algum tipo de automação, e a estimativa é que o mercado potencial é de quase 2 milhões de residências. Mas a quantidade de profissionais aptos para o serviço atualmente só conseguiria atender 25% desses clientes. Para cada 10 pessoas que você perguntar, você quer ter uma casa inteligente? Aqueles que quiserem ter a casa inteligente não vão saber a quem recorrer inicialmente. Talvez eles vão pensar em procurar uma loja, um arquiteto, um construtor. Eles não têm ainda uma referência clara. Então esse é um dos nossos principais trabalhos, mostrar que existe um profissional, existem empresas seriamente estabelecidas já e que se propõem a fazer desde o projeto até a programação final na sua casa de uma forma muito clara, muito eficiente. Com menos profissionais, o preço do serviço fica mais alto. Ainda assim, nem em tempo de crise o mercado entrou em recessão. Em pesquisa recente, 75% dos profissionais disseram que em 2016 tiveram o mesmo número de negócios ou até mais do que no ano anterior. Quando mais pessoas atuarem no setor, a tendência é de preços mais competitivos. Então acho que a gente está num mercado assim que ele já é muito promissor hoje para o profissional que quiser trabalhar nele e vai ser cada vez mais. Então talvez seja um otimismo, mas a gente tem números que comprovam isso e a gente acha que é uma profissão do futuro. Outras profissões que estão ganhando espaço no mercado são as relacionadas à impressão 3D. O exemplo da 3D Tech é revelador. Em apenas 8 meses de operação, a empresa já igualou as receitas aos custos. Se no primeiro mês tinha uma venda, no 8º já tinha 30, em número sempre crescente. E o dinheiro movimentado não é pequeno. A média do serviço varia entre 5 e 10 mil reais, podendo ser muito maior do que isso, dependendo do pedido. Antes do advento da impressão 3D, você tinha que ter lotes muito grandes para justificar uma produção, ou fazer isso artesanalmente. Então você não tinha possibilidade, por exemplo, de um dia criar algo na sua cabeça, conceber algo, modelar no dia seguinte e imprimir num terceiro dia. Você tinha que partir para a produção de ferramentaria, moldes, injeção, estamparia ou qualquer outro método de produção que eram pelo menos 100 vezes mais demorados e 100 vezes mais caros, ou contratar um artista e fazer isso artesanalmente, não usando uma tecnologia precisa, rápida e eficiente.
O engenheiro de produção André deixou a carreira em grandes empresas de tecnologia para começar o negócio sozinho, fazendo tudo que era possível. Mas hoje ele se dedica mais à parte de direção e planejamento da empresa, empregando 6 funcionários, fora os profissionais freelancers. Não foi fácil, eu realmente não encontrei ninguém que tivesse já habilidade consolidada e estou tendo que formar aqui dentro. E hoje existem cursos na Unicamp, cursos no Senai, no Senac, mas eu acho que ainda falta, temos que crescer muito em termos de estruturar e oferecer cursos que possam capacitar as pessoas. Porque eu percebo como Mosca Branca é um profissional com habilidade já consolidada nessa área. Eu sinto na pele, né, a falta desse tipo de skill no mercado. O designer para esse tipo de serviço tem sido cada vez mais requisitado no mercado, principalmente pelas possibilidades oferecidas pelo método. Esta empresa atende principalmente agências de comunicação, organizadores de eventos e artistas, mas o que pode ser feito por máquinas como essas é visto praticamente sem limitação. Um dos exemplos é esse micro-ônibus nos Estados Unidos, que roda sem motorista e, segundo os projetistas, já está pronto para rodar, só esperando regulamentação do governo. O veículo tem capacidade para 12 pessoas e pode ser usado em passeios de grupos. Mas o que mais chama a atenção é que muitos componentes são feitos em impressoras 3D. Segundo a empresa, um ônibus pode ser impresso em 10 horas e montado em mais 1 hora. A empresa já imagina centenas de microfábricas ao redor de todo o mundo nos próximos anos. A impressão 3D também já tem sido usada na medicina. Já existem registros de próteses humanas feitas em equipamentos do tipo, mesmo sem aval de um médico. Na França, cientistas criaram bioimpressoras capazes de imprimir tecido humano em 3 dimensões. O resultado vem da união entre células humanas e colágeno. Depois da produção, em alguns dias, a epiderme começa a ganhar forma, assim como todo um mercado de trabalho. Nós estamos falando de futuro, e como é futuro, é algo que a gente está fazendo algumas suposições. Entretanto, são suposições que, se a gente olhar a tendência e o que está acontecendo no mundo, nos leva a crer que efetivamente isso vai acontecer e vai acontecer muito mais rápido. E eu não digo só em até 10 anos, não. Isso não terá mais fim. Não terá mais fim porque a tecnologia está aí fazendo ruptura e isso não vai parar. As tecnologias não vão apenas acabar com profissões e criar novas áreas de atuação. Também vão ter impacto em trabalhos já existentes e que vão continuar com muita demanda. São áreas em que a transformação vai ser inevitável tanto no exercício da profissão como na forma de preparação para a prática profissional. No Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a sala de cirurgia ganhou um novo ocupante. Este robô participa de 97% das cirurgias de próstata, mas também é usado em outras cirurgias, como ginecológicas, estomacais, intestinais, cardíacas e torácicas. Esse é um sistema robótico, é chamado de sistema robótico Da Vinci. Da Vinci é quem fabrica o equipamento. E esse é o carrinho do paciente. Então, o que você pode ver aqui são os braços robóticos, né? Esses braços robóticos, existem 3 braços robóticos, mais o braço que abriga a câmera. Esses braços robóticos são equipados com instrumental, equipamento que vai no paciente. E o acesso ao paciente é feito através de portais ou trocars. Então, é uma videocirurgia assistida com robô. No último ano, o número de cirurgias robóticas no hospital cresceu 15%, mesmo não sendo uma cirurgia barata e em período de crise. Entre os grandes benefícios está a recuperação mais rápida do paciente e com menor grau de dor. Isso acontece porque o robô permite uma facilidade maior de execução do procedimento, com um acesso menos invasivo, dando ao médico uma visão tridimensional e maior capacidade de precisão, inclusive filtrando movimentos mais bruscos do médico. O Sérgio faz cirurgias com o auxílio do robô há 6 anos e conta que há 10 anos nem imaginava essas possibilidades. Sobre o mercado de trabalho, ele visualiza um futuro bastante promissor. O número de cirurgiões preparados para isso é o ideal? Não. Não. A maioria dos cirurgiões
ainda precisa de treinamento. É desejo deles? Total, desejo absoluto de que eles sejam treinados, né? Na mesma rede, mas na faculdade, o coordenador do curso de graduação em medicina ressalta que os alunos que estão em formação vão precisar de uma preparação melhor para lidar com tecnologia no exercício da profissão. Nós já temos algumas tecnologias, eu tenho até um ultrassom portátil, que a gente usa na graduação. Jovens de 18, 19 anos, eles estão tendo acesso a um ultrassom do tamanho de um iPhone, para aprender, para complementar achados do exame físico. Isso era impensável há 20 anos atrás. O ultrassom há 20 anos atrás era do tamanho de um fogão. Hoje você tem um ultrassom do tamanho de um iPhone utilizado em educação, no aluno de medicina, não é um médico já formado. Olha como esse aluno vai fazer, ele já é formado rodeado de tecnologia. Qualquer tecnologia que agregue valor na relação entre o médico e o paciente é muito bem-vinda. A tecnologia que, de alguma maneira, diminuir essa proximidade, um computador pode me ganhar numa partida de xadrez, mas ele nunca vai entender o meu paciente melhor que eu. Pela mesma situação passa a enfermagem. No centro de simulação, a aula é feita com atores ou robôs, imitando situações que podem acontecer no dia a dia para que os alunos desenvolvam na prática a reação a cada situação. No centro de simulação, por exemplo, quando a gente faz a simulação com o ator e o aluno interage, a gente presta atenção nisso e faz um recorte exatamente sobre esse atendimento humanizado que o aluno tem que ter e desenvolve isso no decorrer do curso, né? Então isso não é uma disciplina única, mas isso é visto e revisto e discutido durante todo o curso de graduação em enfermagem aqui do hospital. Se simular um tratamento em um robô já chama atenção, imagine ser atendido por uma recepcionista não humana, ou então ser servido por um garçom todo programado. Um robô em forma humana já chama bastante atenção, mas quando pensamos que o robô é só isso, limitamos o entendimento do potencial deles. Um robô é uma máquina controlada ou que faz operações repetitivas. Certamente alguns chamam mais atenção pelo formato, mas não são só esses que podem estar na sociedade nos próximos tempos. Veja este estacionamento, onde a máquina faz a função do manobrista. Não tem formato humano, mas faz a função que uma pessoa poderia fazer. Além disso, nem só de robôs é alimentada a tecnologia que muda o mercado de trabalho. Esse período que nós estamos passando é um período que vai começar uma nova era, que vai ser uma era de mudanças constantes. Então, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver mais uma mudança que a gente teve, né? Diferentemente do que aconteceu na Revolução Industrial, que era um mundo que vinha mais ou menos tranquilo, tal, e que teve aquela mudança radical que afetou muita gente. Agora, a gente já vive nesse cenário vulnerável, incerto, complexo e ambíguo, e que vai continuar. E isso não necessariamente é uma má notícia. A gente pode transformar esse limão uma limonada bom para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue, como sociedade, organizar esse movimento e a disputa pela renda que vai ser gerada. A tecnologia também muda a forma de dar segurança, desde monitoramento à distância através de imagens até o controle de entrada. O grupo HNA de Segurança Privada desenvolveu o SIGA, um sistema de controle de entrada através de reconhecimento facial. Um rosto reconhecido é suficiente para abrir passagem, mas a máquina barra a entrada de um rosto desconhecido. Em um condomínio como esse, onde moram centenas de pessoas, o sistema auxilia o trabalho do porteiro, agilizando na entrada de moradores. Para quem chega de carro, o sistema também é usado, mas na versão móvel, com um segurança levando o aparelho com o aplicativo para fazer a identificação. O diretor-geral da HNA Eletrônica, Diógenes Lima, entende que a tecnologia entra como aliada do funcionário. As pessoas ficam mais tranquilas porque elas sabem que, de alguma forma, não só aquele profissional que está ali à disposição, que está mais próximo, mas que outras pessoas estão monitorando aquele ambiente. Isso faz com que ela fique mais tranquila nos momentos de dificuldade ou nos momentos de apreensão. E também é verdade que os marginais eles acabam também ficando mais atentos a essa questão e muitas vezes eles procuram lugares onde não existe essa tecnologia para fazer as suas ações, né?
Mesmo que não seja realidade na Hana, a tecnologia dá a possibilidade da prestação de um serviço sem a presença humana, ou pelo menos com um quadro menor do que o atual nas ruas. O monitoramento por câmera já existe há décadas no setor público, mas sempre precisa de evolução e melhoramento. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, o sistema existe há 15 anos, mas o Centro de Operações Integradas, o COI, uniu em um local o monitoramento das quase 500 câmeras da cidade para servir diferentes áreas da gestão municipal, principalmente a segurança pública e a mobilidade urbana. A gestão tecnológica é feita em parceria com o setor privado há 5 anos, ganhando melhorias. O COI, desde quando foi criado, ele visa justamente desburocratizar o sistema de segurança da cidade. Então você uniu ali frentes do poder público, Departamento de Trânsito, Mobilidade Urbana, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda, num único espaço, onde o poder público e os seus setores conseguem se interagir. E agora, com esse Conselho de Cidade Inteligente, nós estamos firmando uma parceria com a Ericsson, que está começando esse processo de gestão inteligente no poder público, começando pelo COI. A exigência para os 40 profissionais que trabalham no local é que tenham experiência de rua e treinamento específico para a função. Mas São José ainda deve ter mais novidades para se tornar uma cidade inteligente. Essa experiência do COI deve ser ampliada com a implementação de sensores de tiros e climáticos da mesma empresa parceira. O sucesso dos trabalhos também já proporcionou o comprometimento do governo federal no apoio para a criação de um polo de inovação em internet das coisas para a área de segurança pública. O impacto vai ser sentido no mercado de trabalho com maior estímulo ao setor. A questão de empregabilidade na cidade e do trabalhador é onde ele tem que buscar a sua qualificação profissional. É isso que a prefeitura está muito atenta. Porque aquele emprego formal dos anos de criação da CLT, dos direitos trabalhistas muito bem consolidados, nós estamos vendo essas modificações para que o mercado possa se adaptar ao mercado mundial, o mercado brasileiro ao mercado mundial. Então o que nós temos que fazer é aumentar o quesito de empregabilidade da população, para que ela possa ou estar inserida em novas modalidades de emprego e de contratação, ou que ela possa estar fazendo a geração de renda por si própria, ou empreendendo, ou abrindo uma consultoria, abrindo um negócio próprio, para que ela consiga ali ter uma vida com qualidade de vida, né? Neste contexto se insere o Parque Tecnológico da cidade, onde estão muitas empresas dando suporte a essas iniciativas. Uma das empresas instaladas no local é a Engitelco, da área de engenharia de telecomunicações e que presta serviços para as principais teles do Brasil e já começou até a exportar serviço. Se uma empresa de tecnologia, começando pequena e ganhando um espaço no mundo, não é algo novo, certamente não vai ficar no passado com tantas novidades surgindo. O diretor Daniel Faria vê outras vantagens no modelo de negócio. Primeiro, ao prestar serviço para grandes empresas de um segmento, você acaba se aperfeiçoando mais, porque você vai absorvendo tecnologia, vai absorvendo conhecimento aqui e ali e vai tendo um produto cada vez mais qualificado, né? Eu creio que essa é a grande vantagem, tá? E um outro ponto de destaque também é que ao se aperfeiçoar, você vai tendo possibilidades de inovar também. Eu acho que a inovação é um grande requisito do segmento de empreendedorismo, do empreendedor, né? Não é fazer mais do mesmo, é fazer alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, né? Por fatores como esses é que o empreendedorismo é visto como um dos modelos de negócio que mais vai ganhar espaço no futuro. Eu presto serviço para grandes empresas e percebi que ao longo desses anos a demanda por esse tipo de atividade como a minha é cada vez maior, né? Então as grandes empresas elas focam no seu produto final, né? E deixam atividades correlatas, elas buscam parcerias e normalmente a pequena empresa ela consegue um nível de relacionamento muito maior, né? Porque o dono da empresa,
o empreendedor está ali junto, então ele conhece toda a dinâmica, né? Então eu acredito que sim, é um caminho que é sem volta, né? Cada vez mais o mercado vai demandar esse serviço de pequenas empresas, né? O consultor do Sebrae, Fabiano Nagamatsu, entende que isso acontece principalmente pelo nível de desenvolvimento do país. Fazendo um paralelo com países desenvolvidos, a gente vê que muitas multinacionais têm os seus P&Ds, pesquisa e desenvolvimento, ou muitas são vinculadas às universidades. Na nossa realidade, ou na realidade da maioria dos países emergentes, a gente busca essa válvula de escape para uma busca de inovação, de uma criatividade, algo que diferencie uma proposta de valor interessante a partir desses movimentos de startup. Então, muitas das vezes a gente acaba fazendo, né, um apoio e buscando a partir deles uma solução, seja em processo, seja no marketing, em produto, ou até mesmo organizacional. Em cenário de desemprego no Brasil, o tipo de empreendedorismo que ganhou espaço foi o de necessidade, aqueles em que o trabalhador faz qualquer coisa justamente para não ficar sem o dinheiro do mês. Forma de trabalho que muitas vezes fica na informalidade. De um jeito ou de outro, algumas áreas ganham um destaque especial como as mais promissoras atualmente. Os segmentos de produtos de necessidade básica, então aqueles que oferecem produtos e serviços de necessidade básica, esse é o primeiro do ranking, né, o que mais tem crescido e o que mais pode ser promissor agora em 2017. Também o segundo é a questão de reparo, de consertos. Então nós sabemos que a classe C e D tem sofrido muito com essa crise e por conta disso deixado de comprar produtos novos. Ao contrário, né, eles têm reparado, consertado aquilo que eles já vêm utilizando, principalmente produtos tecnológicos. E o terceiro segmento seria o segmento de serviços especializados, serviços que possam gerar um custo menor para a empresa, um custo operacional e dar um pouquinho mais de eficiência na questão da produtividade. E é justamente sobre o futuro profissional das pessoas mais carentes da população que fica a maior dúvida com as mudanças do futuro. Afinal, com menos acesso a estudo, são pessoas que acabam fazendo justamente os trabalhos que vão ficar mais raros, os operacionais. Esse espaço ele vai diminuir e aí vem a responsabilidade da nossa sociedade. E aí eu digo sociedade, os governos, os empresários, todo mundo que está no meio corporativo que possa ter decisão, ou seja, de cada cidadão. Porque esse vai ser um problema, assim como foi quando houve a Revolução Industrial. O grande problema hoje é que, como você não tem investimento tecnológico no Brasil, os empregos que são oferecidos são empregos no setor de serviço, que praticamente não incorpora tecnologia, ou incorpora muito pouco tecnologia, quer dizer, se você pensar que nos últimos, de 2003 a 2013, para pegar 10 anos, né, que teve crescimento econômico, né, você teve a criação de 2,1 milhões de empregos todos os anos, né, nesse período. Empregos formais, né, trabalho formal, é bastante emprego. Desses 2,1 milhões, 94% paga até 1,5 salário mínimo. Então não são empregos que você pode dizer altamente qualificados, né? A qualificação é bastante baixa, ou seja, não se exige propriamente qualificação. Por que isso? Porque você não tem uma dinâmica de investimento tecnológico na estrutura econômica brasileira. Você tem uma dinâmica de tecnologia muito defasada. O que significa que a produtividade do trabalho cai, o que significa que você não pode pagar melhores salários, enfim. O brasileiro é uma potência, né? Pega, por exemplo, setores que vão ir muito bem no futuro, como, por exemplo, a parte de tecnologia, que tem a ver desde drone até robô, programação. Hoje em dia o brasileiro consegue fazer isso até de forma autônoma, né? Ele pesquisando sozinho na internet, fuçando as coisas, resolve isso. Se a gente organizar um pouco mais isso, acho que dá para construir muito mais frentes, né? E organizar esse trabalho que já é bastante natural, né? Nesse sentido é muito forte, né? Essa capacidade de empreender. Né? Eu acho que o empreendedorismo sempre vai continuar no brasileiro, mas cabe ao Estado brasileiro dar condições para isso, né? Uma legislação adequada para empresas bem pequenas, né? A gente já está avançando um pouco nisso, já avançou bastante, até se pega um simples, é um avanço fundamental quando você vai fazer o tratamento tributário disso. Mas assim, por exemplo, bancos públicos como o BNDES ter crédito, que seja fundo perdido para uma empresa de garagem. Só que isso só surge se os juros caem.
Depois de uma intensa crise econômica, o governo federal tenta implementar medidas de ajuste fiscal que vão afetar diretamente os trabalhadores brasileiros. Começou com a ampliação da terceirização, mas ainda vai se estender, com reformas mais drásticas e de longo prazo. Com a aprovação da lei de terceirização, o professor de Sociologia da USP, Rui Braga, acredita numa inversão do mercado de trabalho no médio e longo prazo, com mais terceirizados do que contratados diretamente. O trabalho terceirizado é um trabalho mais precário. O que significa isso? Significa que o trabalhador terceirizado ele tem um acesso mais dificultado em relação aos direitos e à proteção trabalhista. Ao mesmo tempo, o trabalho terceirizado ele é um trabalho que tem características de um tipo de trabalho subalterno, tanto mais explorado quanto mais dominado do que aquele trabalhador diretamente contratado. Então, é notório que o trabalho terceirizado, enfim, o trabalhador terceirizado, ele trabalha mais horas ao longo da jornada, ele recebe menos, ele trabalha em média 4, 5 horas a mais por semana, ele recebe em média 27% a menos, ele se submete, vamos dizer assim, a condições de trabalho mais estressantes, mais duras e, consequentemente, ele adoece com mais frequência, ele é submetido a taxas de rotatividade, ou seja, de entrada e saída, demissão e admissão, muito mais intensas, né, do que o trabalho diretamente contratado. Mas para outro tipo de profissional, em área mais desenvolvida e com mais experiência, a consultora Irene Azevedo vê lados positivos na mudança. Nós começamos a observar uma tendência desta mudança. Até porque, muitas vezes, a empresa não pode contratar uma pessoa por um período, talvez, de 40 horas. Mas ela pode ter essa pessoa por 2 dias na semana. Então, isso a gente já começa a ver que isso já começa a ser uma alternativa, né? Gente muito sênior que está no mercado de trabalho, que às vezes barra, diz, mas eu não posso contratar, isso é muito caro. Né? Nós estamos hoje vivendo ainda uma crise. Estamos saindo, está melhor, mas estamos vivendo uma crise. Ele termina com esse critério, com essa limitação imposta de não poder terceirizar atividades fim, mas está longe de ser realmente uma possibilidade restrita e ampla de terceirizar absolutamente qualquer coisa ou qualquer atividade ou a própria função, como se esta lei permitisse a mera locação de mão de obra, né? A contratação de mão de obra, a contratação de empregados, como se fosse uma mercadoria através de uma empresa interposta. Essa é uma realidade que, a meu ver, não existe nesse projeto atual. Ele termina com esse critério de atividade fim e atividade meio, mas a terceirização ela continua encontrando limites justamente no modelo clássico do vínculo empregatício que está lá intacto na CLT. Isso não se alterou. A expectativa em relação à reforma trabalhista é de maior flexibilidade para diversos pontos, como a jornada de trabalho, o banco de horas, a redução de salário e o parcelamento das férias. Você tem aí a tentativa de fazer com que a jornada ela se torne flexível. Então você pode, por exemplo, aplicar ou, enfim, generalizar o trabalho intermitente. Você pode fazer com que o trabalhador trabalhe algumas horas de manhã e algumas horas à noite, geralmente quando tem pico de demanda. Você pode fazer com que, no setor de serviço é mais comum, isso tenderia a se generalizar. Você pode fazer com que ele trabalhe mais em alguns momentos do ano e menos em outros momentos, recebendo menos e, enfim. Você tem uma forma, basicamente, de estender a jornada de trabalho sem remunerar o trabalhador como uma contrapartida, né? Apesar de ainda não existir uma definição, o que preocupa muita gente é que acordos feitos entre trabalhadores e empresas vão se sobrepor às leis trabalhistas estabelecidas. Os principais aspectos de alteração dessa reforma trabalhista que se propõe diz respeito ao que se convencionou chamar da prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, da possibilidade de termos negociações coletivas exercidas através dos sindicatos, né, no âmbito realmente coletivo, e dessas negociações, do fruto dessas negociações, de alguma forma alterar algum direito que está previsto ali na legislação. Essa é uma grande oportunidade realmente de mudança e de reflexão para saber a forma como estamos tratando as negociações coletivas hoje no Brasil. Até que ponto isso pode acontecer, até que ponto o direito do trabalho, pela sua característica de irrenunciabilidade,
pode ceder eventualmente às negociações coletivas, setorizadas, às soluções específicas para situações específicas, e qual é o núcleo que é imutável, que realmente é irrenunciável dentro do direito do trabalho e que não se pode alterar. Sou muito forte no mundo inteiro sobre a questão da mão de obra e do trabalho. O problema que a gente tem hoje é o seguinte: como todo mundo está competindo com a China tem um salário muito baixo. Então todos os países estão tentando ver formas de você conseguir baratear a mão de obra para você trazer para os seus territórios nacionais, empresas, indústrias, para fazer isso. Isso é uma discussão menos local e mais geopolítica, na minha opinião. Qual é o projeto que a gente quer para o Brasil? A gente quer virar uma China? A gente quer esse tipo de trabalhador? A gente quer esse tipo de serviço? Ou a gente vai pensar em outra coisa? Porque se a gente for competir no mesmo mercado deles, não tem jeito. Aí a gente vai ter que realmente precarizar, porque está competindo com um país que é de ordem socialista, enfim, que é um país diferente do nosso. Mas isso tudo parte, de novo, da discussão sobre o que nós queremos sobre o país. Tendo isso claro, aí a gente consegue falar, não, tá bom, queremos ser China? Vamos fazer desse jeito. Não, queremos ser Suécia, Noruega? Tá bom, a gente vai pensar de outro jeito isso. Mas isso está tudo ligado a uma ideia ou de um projeto de país, que é uma discussão que, infelizmente, eu não vejo dentro de Brasília e entre os políticos. A discussão a respeito da reforma trabalhista, a meu ver, ela resta muito prejudicada justamente por conta das posições radicais e extremistas que se adotam em seus termos. De um lado, aqueles que defendem um verdadeiro vale-tudo, né, uma liberdade ampla e restrita de contratar, em detrimento daquilo que o Estado venha a considerar como o mínimo necessário para regulamentar a relação de trabalho, e de outro, aqueles que defendem uma inflexibilidade absoluta também de direitos, no sentido de que todas as regras impostas pelo Estado às relações de trabalho devem ser cumpridas como se fossem soluções únicas para situações únicas de relações de trabalho, o que também, de certa forma, se distancia da realidade. As duas posições extremas, elas realmente são distorcidas e acabam se distanciando de uma realidade necessária, digamos assim, em termos de direito do trabalho. Na fábrica da família Pamalani, o diretor Márcio Lemos admite a dificuldade de empreender no Brasil. Ele considera juros altos e burocracia demais, principalmente na área fiscal. Com um produto alimentício, ele precisa passar por processos diferentes em cada estado para onde manda os produtos. Além disso, considera os encargos trabalhistas pesados para empresas pequenas. Mesmo assim, faz questão de assinar a carteira de todos os funcionários fixos. A nossa forma de trabalhar é um modelo que a gente desenvolveu bem simples, mas que tem dado muito certo, né? Quando alguém vem e demonstra interesse em trabalhar conosco, a gente tem alguma posição, a gente começa como freelancer. Tem aqueles picos de produção, 1 ou 2 vezes por semana que acontecem, a gente chama essa pessoa para trabalhar por dia como freelancer. À medida que a gente sente, essa pessoa trabalha bem, tem uma boa performance e tudo mais, aí a gente, o movimento aumenta, como tem aumentado bastante, então a gente convida essa pessoa para trabalhar, CLT, a gente paga todos os encargos, benefícios, desde de condução, como o almoço. A Pamalani produz leite de amêndoas e de coco, explorando um mercado em alta no momento e ainda muito promissor, o de alimentos saudáveis. Em 2016, período de crise no país para muitos setores, a empresa multiplicou o faturamento em 3,5 vezes. Espera um resultado ainda melhor neste ano. Está em cerca de 200 pontos de venda espalhados em todo o Brasil e prepara uma mudança para uma fábrica maior, onde vai quadruplicar a capacidade de produção e explorar novos produtos derivados do leite. Mas o Márcio conta que não foi nada fácil chegar a este momento. Abriu mão de noites e dos domingos para trabalhar sozinho ou com o filho e amigos no início, em estrutura montada no sítio da família. Isso tudo conciliando com o cargo que tem em uma multinacional da área de tecnologia, que ainda é a principal fonte de renda dele. O resultado que ele esperava em 6 meses veio depois de 4 anos. Mesmo com todo esse contexto, ele sabe que valeu a pena porque o investimento é algo que dá prazer a ele. Eu sempre gostei de cozinhar, inventar coisas assim e coisas saudáveis, né? Às vezes você tem no mercado algo que você gosta muito, mas você acaba não consumindo muito porque tem muito açúcar, muita gordura. E eu sempre gostei de pegar essas coisas, ter uma ideia diferente e tentar deixá-las de uma maneira mais saudável produzindo em casa. Muita gente faz isso, né? E aí a gente fez com que isso virasse um negócio. Essa
foi a ideia, né? Para fazer aquilo que você gosta, uma coisa muito saudável, que as pessoas também valorizam, precisam. O Márcio já tem muitos anos de experiência no mercado, mas esse aspecto de buscar algo que dê prazer deve ficar cada vez mais forte. Então tem muito jovem que é estimulado, é pressionado a entrar numa empresa, fazer uma carreira, crescer, ficar anos ali na empresa. O jovem olha e fala, não é isso que eu quero. Não é mais isso. Eu quero o equilíbrio de vida, eu quero trabalhar numa empresa que seja descolada, uma empresa que eu consiga perceber os valores dela perto dos meus valores e que eu me alinhe. E tem até o mantra do eu quero trabalhar naquilo que eu amo. Mas mesmo investindo em uma área de interesse e por isso até de conhecimento, o caminho do empreendedor é longo. Então assim, tem que estudar muito o mercado, porque não adianta você saber fazer bem alguma coisa. Essa alguma coisa tem que ser interessante para o mercado, né? Então você precisa identificar uma oportunidade de negócio, uma boa oportunidade, é o primeiro ponto. Segundo, você tem que se preparar com recursos financeiros e também como que você vai produzir isso numa certa escala que te dê um retorno positivo. Então, isso demanda tempo, você tem que buscar equipamentos, às vezes, identificar um local que você possa ter essa atividade, né? Tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque tudo isso de alguma maneira vai impactar no seu custo, no custo do seu produto. Você também tem que ter muita persistência. Quando eu comecei, eu lembro que eu gastava toda uma tarde de domingo fazendo uma quantidade muito pequena, ganhava, eu lembro que eu calculava, puxa, essa semana eu vou ganhar R$80. E eu perdi toda a minha tarde de domingo. Mas eu sabia que aquilo era o início. Você não pode pensar que você vai começar a fazer alguma coisa hoje e amanhã você está tendo um super lucro. Não é assim, infelizmente não é assim. Se as mudanças causadas pelas tecnologias são inevitáveis e as que têm motivação política parecem cada vez mais próximas, cabe ao trabalhador brasileiro se adaptar para encontrar espaço com esse cenário. Uma mudança no perfil e na forma de encarar os fatos é um caminho que vai ser percorrido mais rápido e sem trajeto de volta.